Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Elias Ajube, sou médico psiquiatra do Hospital 22 de Outubro e presidente da APM, Associação Paulista de Medicina. Esse é o Você Pode 22. Doutora Valéria Barione, nossa primeira convidada, minha querida amiga Valerinha. Pode se apresentar pra gente, Valerinha. Então, oi Elias, oi pessoal. Então, meu nome é Valéria Barione, eu sou médica otorrinolaringologista, eu sou formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, eu fiz a faculdade e a residência, é a mesma faculdade com o Elias, né, Elias? Nós estudamos na mesma, Somos né? formados unespianos, ambos em Botucatu. E Nossa saudosa Botucatu. agradeço 22 vezes o convite por participar do podcast do 22. Muito bom, esse é o podcast do Hospital 22 de Outubro. E, Valerinha, você não foi escolhida à toa para esse episódio, Valerinha. Você foi escolhida porque você é um símbolo aqui na nossa região da pura alegria, puro carinho, todos os pacientes. Trabalha muito, todos os pacientes sempre saem elogiando. Você, sua forma contagiante e gostosa de se relacionar com a medicina. Otorrinolaringologista que faz cuidar de gripe. Cuida de gripe mesmo. Sim, otorrino é uma área muito ampla, né? Então a gente cuida de tudo, de gripe, nariz, garganta, corda vocal e vai embora, né? Mas E um tema para nós hoje, Valerinha. Se ainda tem Covid rolando, caso novo de Covid, continua chegando. então, pela Organização Mundial de Saúde, para vocês terem uma ideia, só o ano passado, em 2024, no Brasil, nós tivemos 862 mil casos de Covid. E desses 862 mil casos, nós tivemos em torno de quase 6 mil óbitos, quase uma média de, se eu falar o número certinho, de 496 por mês. Mas é uma média, tá? São dados do Ministério da Saúde mesmo. Então, no ano passado morreu mais ou menos quase 500 Quase 6 pessoas mil. morreram por mês por conta de Covid. Deu Então, 496. não tá tendo tão pouco, então. Não, tá bastante. Bom, então a gente tem um quadro que ainda tem acontecido muito, mas a letalidade ainda assim é menor do que na época da pandemia, né? Sim. Isso decorre porque a variante mudou, né? Nós tivemos várias variantes. Hoje nós estamos tendo a variante do Omicron e ele tem outras, né? Então, elas são menos agressivas do que a Delta, que foi o que dominou no início da doença, né? Perfeito. Tem uma variante nova também. Tem. Nós temos, para você ter uma ideia, são dados da Organização Mundial de Saúde. Hoje nós temos mais de 4 mil variantes de Covid no mundo. E atualmente nós temos 3 variantes de interesse. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza variantes de interesse e variantes de preocupação. As de interesse são que elas estão aumentando, mas ainda não tem muitos casos graves. As de preocupação são aquelas variantes que começam a aumentar a internação e óbito. Hoje nós temos 2 dominando. Uma é a JN1, ela está em torno de 70% a 90% dos casos no mundo, e ela tem uma característica que ela causa pneumonia em adolescente. Aqui mesmo em Mogi eu tive dois casos, um mês antes de eu sair de férias, 2 adolescentes e pegou 2/3 do pulmão. Mas graças a Deus não precisou internar, ficaram ótimas. Essa é a JN1. E a outra variante, que é Arcturus. A Arcturus é até interessante. Ela causa, a tosse é seca e ela causa uma conjuntivite. E ela é muito comum em crianças, mas também predomina em qualquer faixa etária, mas ela gosta das crianças. Menina, a gente tá vendo muito conjuntivite, né? Então, possivelmente, Arcturus, essa variante do Covid, pode ser responsável. Pode. E é muito interessante, porque a conjuntiva, que é essa membrana transparente em cima da parte branca do olho, que ela tem uma função de proteção e lubrificação, ela tem uns receptores que a gente chama de ECA2, que é a portinha de entrada do Covid na célula. Através dessa portinha, o ECA, lembrando que esse não é um programa que a gente faz para a população médica, a gente está falando aqui para gente que gosta de saúde.
estão todos incluídos nisso. Então, esse ECA é a porta por onde entra o vírus também em outros lugares, não no olho apenas, Não. mas no olho ter essa proteína é um facilitador para pegar uma conjuntivite. Isso, por isso que ele dá. Então, a mãozinha com o vírus, coçou o olhinho, ele entra na conjuntiva e o vírus entrando na conjuntiva, o próprio organismo vai liberar uma ação de defesa, que a gente chama de citocinas, que é a nossa primeira reação de defesa. E essas citocinas, vou colocar de uma forma simples para o pessoal entender, não vou falar de forma Claro, médica. aham. São agentes de defesa. Então, eles veem, vamos matar o vírus, vamos matar o vírus. Só que daí o que acontece? Eles machucam as arteríolas, aí as arteríolas vão sofrer um processo inflamatório, dilatam, e aí o olho fica vermelho, que é a conjuntivite. E pode ter vários graus, de leve até preocupantes, né? Então, conjuntivite, vite, inflamação, inflamação da conjuntiva, que é essa camada que reveste o olho. Perfeito. E como é que age o vírus do Covid? Como é que é essa história do vírus que produz mais de 1000 variantes, mais de 1000 cópias? Então, para você ver, um vírus só, ele pode produzir de 1000 a 100 mil vírus. Então, vamos supor que esse copo é uma célula do corpo humano. O vírus, ele vem, ele tem umas bolinhas. Acho que todo mundo já viu a foto dele, uma coisa redondinha, cheia de bolinhas, né? E aquelas bolinhas são as proteínas spike, são os que vão grudar na célula. E aí ela grudou naquela enzima de entrada, que a gente falou que é o ECA2, né? E entra na célula. Quando ela joga o material genético dentro da célula, ela domina a célula. A célula fica boba, parece mãe. Então, essa célula, ela esquece dela e trabalha só para o vírus. Dá todo o material que ela tem lá e fabrica um vírus que entrou, pode fabricar de 1000 a 100 mil vírus. Aí, depois que eles estão todos prontos, fortes, eles rompem essa célula e espalham e vão pegar outras células. E isso acontece em 5 a 10 horas. É muito rápido esse processo. Por isso que o Covid, ele infecta muito rápido, né? Transmite muito fácil. Muito fácil. Coçou o olho, adianta lavar a mão, então, para não transmitir. Correr, lavar a mão. Correr, lavar a mão. Coçou o olho, vocês lavam a mão, hein, gente? E máscara, Valerinha? Usar máscara. Adianta? Quem que adiantaria mais usar máscara? Quem está infectado ou os outros que não querem se pegar? A máscara também é uma coisa meio controversa. Vou explicar para vocês. Não fiquem bravos comigo, porque eu sei que algumas pessoas não ficam felizes com o que eu vou explicar. O vírus, ele é muito pequeno. Ele tem de 50 a 140 nanômetros. Então, pensa num negócio muito pequeno. E a máscara, ela foi feita mais para bactéria. Uma bactéria, por exemplo, ela tem ela tem a redondinha, tem a bactéria em forma de bastonete, tem as espiroquetas. Para você ter uma ideia, eu vou fazer de uma forma simples. Uma bactéria redondinha, ela é 1000 vezes maior que o Covid. A espiroqueta põe 2000 vezes maior que um vírus. Então, o problema das máscaras, vamos falar das máscaras de tecido. Elas têm as fibras. O espaçamento entre as fibras é 2000 vezes maior que o tamanho do vírus. Né? Então, ou seja, o vírus vai passar pela máscara. A de tecido não funciona. Talvez seja mais importante o cuidado com o contato das mãos com as mucosas. Sim, sempre a mão. Tem que lavar a mão, gente, toda hora lavar a mão. O álcool gel é legal também. E a máscara que mais protege é aquela N90. Essa protege, essa dá uma proteção e compensa a gente usar. Mas ninguém fica com ela muito tempo, né? Dá um pouco de dor de cabeça, falta de ar, ficar com ela um tempão. Porque ela tem várias fibras, e então ela tem uma proteção maior. Mas mesmo assim, as fibras dela têm um tamanho de 300 nanômetros, 6 vezes maior do que o vírus. Uma dúvida, Valerinha, é sobre as pessoas poderem pegar de novo o Covid ou não. Quando a pessoa pega um tipo de vírus, às vezes ela não volta a pegar aquele tipo de vírus, mas esse vírus pode ir se alterando, criando variantes. Uma pessoa que pegou o Covid, por exemplo, daqui a um mês pega de novo? Pode pegar. Então, são dados do Fiocruz, lá de Brasília, e ele provou que essa imunidade, né? Então, você tem o Covid, a pessoa tem a doença. Quando a gente tem a doença, o próprio corpo vai produzir o anticorpo para matar aquela doença. E o problema é que esses anticorpos do Covid, eles não são duradouros.
Então, de 3 a 6 meses, eles vão diminuindo e acaba que a pessoa teve Covid, produziu o anticorpo, mas ele não tem mais o anticorpo. E aí, se ele tem contato com o Covid de novo, ele pode pegar de novo. E tem outro problema, que o Covid, como eu falei no início, ele tem mais de 4.000 variantes. Então, você pegou daqui a pouco você pega outra variante, e a variante nova, ela consegue escapar daqueles anticorpos que o indivíduo tem. Por isso que a gente não para de pegar a Covid. Meu pai, coitado, teve 5 vezes, né? Então, a imunidade, ela não é duradoura. Nós temos muitas variantes, elas que conseguem fugir do anticorpo, né? E ainda também tem a variação da defesa individual. Então, cada um tem às vezes a pessoa está mais fraca, então ela fica mais suscetível, né? Por isso que algumas pessoas pegam Covid e não têm a doença grave, outras têm a doença grave, que também varia com a capacidade de defesa de cada indivíduo. A capacidade de defesa, o grau de virulência, né? De quanto pode ser grave o vírus para aquela pessoa. E com relação a essa coisa da gravidade, a gente tinha muita preocupação na época da pandemia, e eu não sei se ainda é uma preocupação grande com as variantes atuais, causar AVC, derrame, infarto, causar embolia pulmonar, esses eventos tromboembólicos. Ainda está tendo disso? Ainda são variantes que causam isso? As variantes ainda podem causar, mas elas, graças a Deus, elas causam menos do que a variante Delta. Porque elas causam uma lesão menor no endotélio vascular. Então, o que é isso? Não tem artéria, a veia? Então, eu vou falar de um jeito mais simples. A pelinha de dentro da veia ou da artéria, a gente chama de endotélio. E o vírus, ele agride o endotélio. E quando agride ali, as plaquetas vão tentando se proteger aquele endotélio, vai formar uma casca de fibrina. E o que acontece? Ali vai formar um coágulo. E esse coágulo, ele interrompe a passagem do sangue. Então, o sangue não consegue passar. É como se fosse um monte de cabelo no cano. Isso, ele ia entupindo o cano. Então, aquilo vai causar... O sangue não passa. O sangue não chega, infarto. O sangue não chega no cérebro, AVC. Então, aquele coágulo, ele é um entupimento, uma rolha não deixa passar o sangue. Né? O Delta, ele era muito agressor, né? Tanto que tem um estudo que eles queriam até mudar o nome do Covid na época para febre trombótica. Mas aí não deixaram de mudar o nome. Para a gente ter certeza que é Covid, tem que fazer exame para isso. Esses dados que você falou, 800 mil casos. Esses são notificados com exame. Imagina, são só os que fizeram o exame. Porque muito pouca gente faz exame em relação às pessoas que estão com sintomas, as pessoas né? Não querem mais fazer. Então, mesmo no consultório, então, é assim. Quando a mídia fala, o jornal fala alguma coisa, aí o pessoal quer o exame. Ninguém está falando nada, o jornal está calmo, ninguém pede. Você fala, mas é Covid. Mas olha, eu perdi o paladar, perdi o olfato, tô com tosse, catarro no pulmão. Eu falo, pode ser Covid, vamos fazer. Não quero. Não dá para obrigar o paciente, né? Então, o número deve ser muito maior do que esse. E aí, a gente tem não só a Covid rolando nas gripes, nos quadros gripais. Tem mais vírus, né, Valerinha? Tem muitos. Então, esses vírus... eu até brinco, a minha secretária brinca que a gente tá ficando louca, porque agora tem muitos, né? Então, a gente também tá tendo um surto de influenza. O famoso H1N1? Isso. Né? Também, segundo os dados do Ministério da Saúde, o ano passado nós tivemos mais de 10 mil casos de doença respiratória grave pelo H1N1. A gente fala H1N1 porque todo mundo lembra dele, né? Mas é o influenza. E é um grande problema. E aqui, antes de eu sair de férias, que eu saí porque eu estava exausta, porque era muito influenza, era o dia inteiro influenza, e era assustador. E o difícil era convencer o paciente a fazer o exame, né? Porque tem uma droga que a gente pode usar e reduz a gravidade da doença. Que é o Tamiflu. Que é o Tamiflu. Mas eu não posso dar sem eu ter uma certeza que é influenza, né? E aí era muito difícil convencer o paciente, mas graças a Deus deu para convencer alguns. Então a gente teve um número muito grande e ainda está tendo, né? Mas graças a Deus, como a gente conseguiu tratar, ninguém evoluiu muito grave. Aliás, por falar em tá chegando muito, né? Mudando até um pouco de rumo aqui, Valerinha. Tá tendo dengue demais aqui na nossa região, né? Mojimirim, Mogi Guaçu, uma coisa fortíssima de dengue.
Me conta um pouquinho da dengue, aquela história que nós estávamos falando sobre as cores de roupa. Tem cor que atrai mais ou menos o mosquito? Então isso é muito interessante, né? Então, o mosquito da dengue, ele é atraído pelo calor. Então, se você estiver suado, você correu, tá quente, exalando um CO2 quente, ele vem, que nem um míssil. E as cores quentes de roupas, então a cor preta, a cor laranja. Então, se você tiver com uma blusa preta e laranja e o mosquito estiver aqui, ele vai em você, não vai em mim. Porque você vai estar de branco e... Isso, porque tem as cores que ele não gosta muito. Então, ele não gosta do branco, nem do verde e nem do azul. Então, ó, tô de branco e azul. Não quero que o bicho me pegue. Tem aquela história da vitamina, do complexo B. Bem, é verdade. Quem tem uma boa... Espanta o mosquito? Não é que espanta. Ele não gosta muito do odor que é liberado no suor. Então, ele pode não picar você e picar o outro. Mas mesmo assim, por exemplo, a minha dose de vitamina B é bem alta, mas ele me pica, o bicho vai em mim. Então, tem uns que não estão mais nem aí com o cheirinho. Você é calorosa. Os bichos gostam. Ô, Valerinha, aqui no nosso momento, pílula de conhecimento. Conta pra gente. É verdade que o cotonete, assunto de otorrinolaringologia, que o cotonete é mesmo vilão da saúde do ouvido? Gente, não pode usar cotonete. Lá em casa não compre cotonete. Nem existe cotonete? Não, mas eu tive que comprar um para trazer aqui para mostrar para vocês. Espera que eu vou achar ele. Ó, eu trouxe. Então, o que acontece com o cotonete? Aqui, gente, eu trouxe uma orelha. Então, o cotonete, quando você limpa muito, você remove toda a cerinha. E a cerinha, ela serve como uma proteção da orelha. Remove toda a cerinha. A orelha pelada, a gente fala pelada, mas não é pelada, viu, gente? A orelha sem a cerinha, ela coça. Então, aquele paciente que tem aquela coceira, e aí o que ele vai fazer? Vai coçar. E aí ele machuca. E aí, então, acaba tendo até infecções por tanto coçar, porque ele usou tanto cotonete que ele tirou toda a cerinha da orelha. Então, esse é um problema. Outro problema. A cerinha, vou mostrar aqui na orelha de novo, gente. Vou fazer de conta que essa bola é uma cera. Tá aqui na porta, na entrada. Porque a cera só é produzido nos 2/3 externos da orelhinha. Então, o que acontece? Ele vai com o cotonete para limpar a orelha e empurra pro fundo. O que acontece? Fica surdo. Não é surdo, viu, gente? Mas fica tampada a orelha. Empurra a cera lá pro finalzinho do canal. O paciente fica desesperado. E aí? Aí ele tem que sair correndo. Não vibra mais o tímpano, ele não escuta Aí direito. tem que procurar o otorrino pra gente poder tirar a cerinha. Outro problema, gente. Esse aqui, hoje eu atendi um, coitado. A famosa lavagem do ouvido tem que fazer de tempo em tempo ou não é o caso? Não é pra todo mundo. É só quando a cerinha tampa a orelhinha. Tem gente que produz demais dessa cera? Tem os que tem muito e os que não tem nada, coitados. Os que tem muito ficam entupidinhos, os que não tem nada coçam. O outro problema do cotonete. Vamos supor, aqui, não sei se dá dando pra ver aí no vídeo, tem a orelha, o canalzinho. E o canal, gente, é curto, ele tem de 2,5 a 3 centímetros só. Então pensa que é só isso aqui mesmo, ó. Eu até medi com a régua para ver se estava certo a minha orelha. E ele tá certinho. O que acontece? Hoje, o coitado do paciente, isso foi hoje, um mocinho bonito, acabou de casar, foi lá, fez a barba, limpou a orelha. Não sei porque ele deixou o cotonete na orelha. A esposa chamou, ele virou, pá, no espelho. No que ele virou, pum, furou. Então, isso, furou gente, o tímpano dele, com o cotonete. Com o cotonete. Então, eu odeio o cotonete, porque ele machuca a orelhinha. Olha aí, então, aquela coçada gostosa na orelha. Não pode. Não convém. Sabe, tem um otorrino que eu amo, né? Que é o doutor Everardo. Eu amo ele de paixão. E ele falava assim, e aí os pacientes dele, né, que vão consultar comigo, eles falam assim, ai, doutor Everardo sempre fala mesmo que só pode coçar a orelha com o cotovelo. E falei, com o cotovelo. Ou seja, não pode. Mas o dedinho, mindinho assim... Também não pode. Não pode, não, nem esse? Pior ainda. Sabe por quê? Me conta. Embaixo da unha, nós temos muitos micro-organismos. Leva as bactérias. E vírus. E vírus. Perdão, fungo, falei errado. E fungos. Gente, falei errado, é fungo. E fungo, o fungo coça. E ele tampa e dói. E demora pra chuchu, pra sarar. Então, não coça com o dedinho, porque é feia a coisa. É muito feio. E aí, o negócio pode ficar feio. Só cotovelo mesmo. Só cotovelo. Valerinha, conta mais uma coisa. Também papo de otorrino.
o tal do zumbido, quando a pessoa tem o tinnitus, aquele barulhinho no ouvido que não sai. O que dá para fazer para a gente ajudar essa pessoa? Gente, olha, isso, coitado. Então, esse é um assunto bem difícil, né? Tem um livro desse tamanho que fala de zumbido, porque o zumbido ele pode ser multifatorial e às vezes cada zumbido pode ser de uma causa diferente. Então, aí sempre o paciente me pergunta, tem cura? Dependendo da causa, tem. Então, eu vou contar um caos. Esse é minha nora. Meu filho tá namorando, né? Arrumei uma nora. Tô toda feliz com a minha nora. O mais velho. É o mais velho. Os Tá, dois. tá com 19 já, né? 19. E fazendo medicina, danado. Ele e minha nora, os dois na mesma classe, estudando que nem um condenado. É. E aí, esse carnaval, a gente viajou e o que acontece? Os dois estudando. Gente, a gente foi pra praia. A gente na praia, os dois estudando. Me dão até dó. E aí, tomando café, para eles ficarem acordados, né? Que eles queriam estudar mais, tomando café. Chega a minha nora branca. Ai, sogrinha, ela me chama de sogrinha. Eu tô com um barulho horrível no meu ouvido. Ai, ela tinha se entupido de cafeína. Excesso de cafeína. Aí eu falei, calma. E aí, tirou o cafezinho, né? Aí a gente tem que dar um remedinho para diminuir o barulho. Agora já tá boa. E durou alguns dias. Ai. É. Então, tem zumbido por excesso de cafeína, tem zumbido por excesso de açúcar. Então, na Páscoa também aumenta muito, porque a molecada come ovo, eu também, né? Muito ovo, muito chocolate, então aumenta também o zumbido. Então, açúcar, cafeína, estresse. Estresse. Aí também não tem jeito esse, né? Porque ainda não... Você que tem que dar os remédios. Então, em determinados tipos de zumbido, antidepressivos às vezes são úteis, né? Aí é o doutor Elias que vai dar jeito. Porque o estresse é uma das causas, né? E tem aquele da perda auditiva. Esse não tem jeito. É da perda auditiva. Então, quer dizer, quando a pessoa já tá com um pouquinho de surdez, já vai ainda ter que parcial, não, e veja fica que um barulho. feliz. Além de novo, ainda tem um barulho. Fica com ruído. Exatamente. Aí, mas esse tem remédios que amenizam, mas não tem cura ainda. De alguma maneira, essa produção do barulho, do zumbido, não deixa de ser um fenômeno neurológico que se assemelha a uma alucinação auditiva. Exatamente. Então, por exemplo, num processo de neuromodulação, às vezes a área que a gente faz para neuromodular e tentar tratar esse tinnitus é a mesma área que se usa para diminuir alucinações auditivas na esquizofrenia, por exemplo. É interessante a maneira como faz. Mas, de fato, a eficácia de conseguir tirar zumbido de algumas pessoas que já tem faz tempo, é muito difícil. Às vezes não é mole, né? Não, é muito difícil. E por isso que tem muitas terapias alternativas, mas o resultado é sempre meio ruim, né? O resultado é ruim. Aí... E já foi essa prova do Vinícius? Não, ainda não, coitado. Não. Estão estudando ainda. Estão estudando ainda. Estudam com antecedência, então. Tá maravilhoso. Muito bem. Pessoal, olha, que prazer ter recebido aqui minha querida amiga Valerinha Barioni, que trouxe toda a sua alegria para a gente inaugurar com o pé direito esse podcast do Hospital 22 de Outubro, que a gente espera que você sinta que foi feito para você. Você pode 22. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima.